Bom dia ouvintes da Rádio Cotia, bom dia aos nossos queridos que estão nos assistindo agora e participando conosco na live do Facebook. Que lindo dia, né? Então vamos agora fazer o quê? Lembrar que nós estamos vivos, então vamos respirar. Você já respirou hoje, consciente? Isso é muito importante, pessoal. Nós já dissemos isso em outros momentos e vamos estar sempre repetindo. Nós tivemos a oportunidade de conversar a respeito, de estar no aqui e agora. E estar no aqui e agora é qualidade de vida. E por falar em qualidade de vida, hoje eu estou trazendo uma querida, muito querida, que é a Simone Brasil. Bom dia, querida Simone. Bom dia, Nirley. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou muito feliz com essa oportunidade de falar sobre o que eu amo, que é a acupuntura. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Gente, olha só, vamos falar então sobre a acupuntura. Vamos pensar então todos juntos, o que é a acupuntura? Normalmente quando a gente fala, olha, é bacana você fazer um tratamento com acupuntura. Aí o que acontece com as pessoas? Ah, que medo! Eu não vou fazer acupuntura, eu morro de medo de agulha, só de pensar da dor de barriga. E tem pessoas que realmente têm pânico de agulha, Sim. né? E conta pra mim, é só com agulha que existe acupuntura? Como é que é? Na verdade, assim, eu sei que não, né? Sim. Mas vamos contar isso pros nossos ouvintes e para os participantes. A primeira questão, essa questão da agulha. A agulha da acupuntura já não é igual uma agulha de injeção. Então a gente está acostumado aqui com a agulha de injeção, que é uma agulha de um calibre bem mais grosso, né? E que dói bem. E que dói bem. A agulha de acupuntura ela é bem fininha, muito fininha, e ela tem uma lubrificação também na ponta e muito afiada. Então isso ajuda a não doer tanto. Lógico, né? Tem pontos, as pessoas, mas eu já fiz acupuntura e doeu. Né? Se aquele ponto está com excesso de energia, ela vai sentir, né, a agulha, mas não é aquela coisa absurda que não vale a pena de acordo com o benefício. Mas também tem outros materiais, tem sementes que nós podemos colocar, cristais, existe a fitoestimulação que usa sementes, né, pode usar semente de mostarda, semente até de urucum, que é para padrões de frio, né, na medicina chinesa as doenças, elas acontecem, os desequilíbrios, na verdade, energéticos, acontecem por 5 fatores. Né, os fatores de frio, calor, secura, né, então esses fatores que vão gerando. Então uma pessoa com um padrão de frio pode ser beneficiada com uma sementinha de urucum, né, aquele que tem lá no quintal da vovó. Olha, né, a semente de erva doce para aliviar o estômago, para colocar em pontos no canal do estômago. Gente, olha quantas coisas interessantes que a Simone está nos trazendo. Então, Simone, pode-se utilizar, além das agulhas, sementes para estimular os pontos. Isso, também cristais, a ventosa terapia, que ficou muito conhecida, né, aqui no Ocidente, com as Olimpíadas, né, que o nadador Michael Phelps usava, parecia aquelas manchas, as pessoas ficavam impressionadas, né? Mas com certeza ele foi muito beneficiado, né, com essa técnica de ventosa. Então, mas aquelas, assim, só para a gente ir entendendo, né? Só retomando um pouquinho o que você já falou. Você falou da semente de urucum, da semente de mostarda. Isso. E falou da semente de erva doce, né? Sim. Isso é muito interessante porque a semente de mostarda ela é mais divulgada, né? Isso. As pessoas até nem se surpreendem tanto. Mas eu não sabia, né, da utilização da semente de urucum. Ela faz o que? Ela ajuda a tirar o frio? O que faz? Ela aquece? Como que Isso, ela tem uma propriedade quente, então ela é usada nos padrões de frio. Olha. E elas são colocadas aonde? Geralmente nos pontos para retirar mesmo, né, frio, para aquecer. No corpo? No corpo. A gente é acostumado a ouvir de colocar sementes na orelha. Isso. Podem ser colocadas na orelha, mas a fitoestimulação é usada também em pontos no corpo, nos canais, né, que a gente fala que são os meridianos. Né, que são os canais de energia. As pessoas falam, mas coloca acupuntura o ponto de acupuntura é qualquer ponto, em qualquer lugar do corpo? Não. Né, nós temos 12 canais principais de energia, né, que vai regular os nossos órgãos, nossas emoções, nosso sistema endócrino, nosso sistema imunológico. E para isso,
a gente tem que saber, né, o profissional acupunturista estuda muito os meridianos, os pontos, são mais de 360 pontos localizados pelo corpo, além de pontos extras. Uau. Então esses caminhos, né, de energia que a gente vai analisar através de uma anamnese, conversando com o paciente, uma anamnese muito rica. Essa é a minha queridinha, né, na acupuntura, é a anamnese. Você pergunta coisas para o paciente que muitas vezes ele nem sabe te falar, então eu vejo também essa anamnese como um ponto de partida até para o autoconhecimento, para a pessoa começar a se perceber, né? Pergunta sobre alimentação, sobre o sono, sobre as emoções, sobre as fezes, a urina. E aí, assim, as pessoas, muitas vezes a gente usa esse termo, né? Vamos fazer uma anamnese. Eu digo isso porque eu também sou terapeuta, eu acabo falando, vamos fazer uma anamnese para a gente entender, o nosso público poder entender o que é uma anamnese, né? Então, a anamnese é essa ficha de avaliação, né? E a avaliação da acupuntura é essa bem detalhada, né? São as 16 questões importantes sobre a vida que entram esses fatores que eu te falei. Então entra também se a pessoa tem dores, se ela transpira muito, se ela prefere o calor, o frio. Eu começo até a brincar, né? Quando vou fazer a avaliação com o paciente no primeiro momento, eu falo, eu vou te fazer um monte de pergunta que para você parece por que ela está perguntando isso, mas para a medicina chinesa é importante, porque quer saber do indivíduo como um todo. Mas eu vim aqui com uma dor no joelho, você está perguntando como eu durmo. Então, para a medicina chinesa tem toda essa visão de olhar o indivíduo como um todo, ver essa ligação do indivíduo, não ver ele não olha só para o joelho, quer saber que emoções estão também ali envolvidas. Esse olhar, né, amplo que me apaixona na medicina chinesa. Então assim, a anamnese, ela sempre vai ser uma ficha de avaliação, e vocês vão encontrar anamneses em várias instâncias, Sim. Né? A anamnese, então, na acupuntura, ela tem esse olhar mais holístico, ela tem esse olhar abrangente, onde ela vai buscar a forma como essa pessoa está funcionando, né? Sim. É isso? Tá exatamente correto? Isso, está correto. Então, quando você pergunta sobre sabores, por exemplo, se a pessoa gosta mais de salgados, gosta mais de doce, de amargo, de azedo, isso tudo está incluso. Está incluso, está ligado a um órgão, né? A medicina chinesa, no princípio, partiu da teoria Yin e Yang, que incorporava, né, os opostos. Então, tem o dia, tem a noite, o calor, tem o frio. E eles começaram analisando, né, os camponeses, olhavam as estações do ano e começaram a ver que tinha algo mais do que 2 padrões. E aí surgiu a teoria dos 5 elementos. Né? Então, essa parte dos sabores entra nisso. Então, o sabor salgado, por exemplo, está ligado ao yin, né, que também é do elemento água. Né? Então, no elemento água entra lá o yin, entra o sabor salgado, entra a emoção medo. Então, tem vários, eles foram classificando o universo, as manifestações em 5 elementos. Então, por isso que é importante numa ficha de avaliação perguntar sobre os sabores, se a pessoa sente sede, se ela não sente sede, se ela dorme com facilidade, se ela acorda no meio da noite, se ela tem o sono dela perturbado por sonhos. Então, coisas que a pessoa fala, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, por isso que eu repito, né, é um caminho também para o autoconhecimento, fazer a acupuntura, começar esse processo. Olha que bacana, gente. Então, a gente pode pensar que a acupuntura te leva a uma conscientização do aqui e agora através da observação de como funciona o seu corpo. Sim. Correto isso, Correto. gente? Então, olha só que interessante. Quando eu falo para vocês da questão da respiração, né? Quando a gente respira, está no aqui e agora, no presente, né? Pôr os pezinhos no chão, se sentir, né? Porque a gente busca o quê? A harmonização, uma qualidade de vida melhor. E a Simone, justamente trabalhando através da acupuntura, nos oferece uma melhor qualidade de vida, não só no sentido só de qualidade de vida, mas também tratando patologias, né? Sim. E essa parte, né, das patologias, as pessoas às vezes vêm procurando, né, no enfoque, eu tenho uma dor nas costas, né? Então ela acha que está tudo ali naquela dor nas costas. Mas, por exemplo, né, não só os acupunturistas sabem disso, mas se você tem uma dor no quadril, né, então eu faço a pessoa refletir. Onde você está querendo ir, que você não está conseguindo ir? Né? Então você começa a indagar, a pessoa começa a perceber, poxa,
tem algo mais. E eu costumo falar, você está com essa dor, pode ser um convite do universo para você começar a se conhecer mais, se amar, olhar para você, né? Porque geralmente a queixa das pessoas chegam, ah, mas eu faço tudo para minha mãe, eu faço tudo para o meu marido, para o meu filho, e eu não tenho tempo para mim. Algumas pessoas falam, eu não tenho tempo nem de vir na consulta. Né? Então eu falo, olha, você precisa olhar para você. Se você ama seu marido, ama seu filho, ou sua mãe ama sua mãe, quer estar com eles e quer estar bem, você precisa desse tempinho para você. Então também é um convite ao amor próprio. Gente, olha como é importante, né? Por isso que realmente eu gosto muito de um trabalho multidisciplinar, né? Porque como que funciona as patologias no corpo da gente? Isso é importante a gente estar passando para os nossos ouvintes, né? Para os nossos para o nosso pessoal que está nos assistindo. As patologias, quando elas se manifestam no nosso corpo, ela já aconteceu anteriormente nas nossas emoções ou no nosso sistema de crenças, né? Ou seja, na forma como a gente pensa. Então, para nós chegarmos a ter uma dor no joelho, né? Antes disso, aconteceram emoções, aconteceram pensamentos, aconteceram situações que foram nos levando a criar esse tipo de patologia. Aí ela vem e se manifesta no corpo. Pronto, está no corpo. Se chegou no corpo, precisa ser tratado, né? E aí, quando vem um paciente, por exemplo, comigo, e faz uma reclamação, né? Puxa, olha, eu estou com um problema de estômago, eu estou com algumas questões de dores, né? Principalmente dores, o pessoal tem ótimos resultados com a acupuntura, porque dores articulares, por exemplo, são dores de coisas assim, de emoções que estão bem sedimentadas, né? E aí eu trabalho as emoções e indico a minha amiga aqui, querida Simone, como acupunturista mesmo, para trabalhar essas emoções. Porque vamos também colocar essas coisas que são importantes, que eu já aprendi um pouquinho com os acupunturistas, que muitas vezes um ponto de dor é onde essa energia está parada, estagnada, né? Para a medicina chinesa, o que é a doença? É a energia em desequilíbrio. Ou seja, a saúde é a nossa energia correndo livremente, né? O fluxo do Qi, que é a energia, correndo livremente pelo corpo. Então, quando a gente faz todo esse trabalho de anamnese, vê os pontos doloridos, a gente vasculha os meridianos, esses canais de energia, e vê se eles estão com excesso de energia ou deficiência de energia. Então, eu costumo falar para o paciente, os meridianos são como estradas, né? E às vezes essas estradas ficam bloqueadas. E a gente, com a acupuntura, com a agulhinha, vai lá dar o estímulo. Poxa, mas tem um remédio? As pessoas perguntam, tem um remedinho na ponta da agulha? Eu falo, tem um remedinho aí dentro de você, né? Porque tem esse efeito energético, mas também tem um efeito fisiológico. Quando a gente coloca agulha, né, são liberadas substâncias com efeitos antidepressivos, efeitos de relaxante muscular, efeitos que agem no sistema endócrino, no sistema imunológico. Então eu falo, a cura está dentro de você, né? Então já está lá tratando com psicólogo, com terapeuta, tratando das emoções, já está começando a entender a responsabilidade, a autorresponsabilidade, né? Eu fico muito grata quando vem pacientes que já estão buscando autoconhecimento, já estão entendendo o processo, a importância deles no processo de cura. E aí a acupuntura não tem, agulha não tem remédio, né? Mas dentro dele está a cura, e eu trabalho simplesmente arrumando esses canais, né? A energia está bloqueada aqui, então vamos fazer essa energia desbloquear, está com excesso aqui, vamos mandar para outro lugar que está em deficiência. Assim funciona a acupuntura. E aí, um tratamento de acupuntura, em média, precisa de quantas sessões de aplicação? Porque às vezes as pessoas têm esse pensamento mágico, né? Sim. Que acha que assim, vai chegar lá uma única vez, já resolve tudo. Você, como profissional, recomenda quanto tempo? Olha, quantas sessões em média? Um pacote, essa questão, dizer. nós costumamos fazer pacotes de 10 sessões. Tá. Mas tem um pensamento chinês que diz, quanto tempo você tem essa afecção? Leva 1/3 desse tempo para tratar. Então as pessoas falam, poxa, mas eu tenho esse problema há 10 anos. Poxa vida, você deveria ter olhado para você antes. Né? Mas com certeza o alívio nas dores geralmente é imediato, mas como às vezes é um padrão crônico, você vai dissolvendo aos poucos. Às vezes fica mais agudo, fica mais forte a dor naquele momento, mas depois ela sente o alívio. Então é uma coisa que você tem que sentir de cada paciente.
O ideal, por exemplo, se ela está com muitas dores, fazer mais de uma sessão semanal e depois ir fazendo sessões de manutenção semanais, a cada 15 dias, uma vez por mês, né? E cuidando não só, passou a dor, mas eu ainda não durmo legal, ainda tenho dor de estômago, ainda tenho enxaqueca. Então a pessoa vai vendo que tem outros benefícios, além daquele que ela buscou inicial. Então eu sempre pergunto de uma queixa principal, o motivo que ela está ali, mas também pergunto de alguma queixa secundária, que no momento que aquela dor passou a gente pode começar a olhar para essa questão também, que geralmente está ligada à queixa principal. E o curioso é que às vezes essa queixa secundária, ela é o estupim, né? Sim. Para essa queixa principal. Eu que digo isso para os clientes, que muitas vezes aquilo que você traz como queixa, eu falo isso inclusive em setting terapêutico, é que a pessoa traz essa queixa, mas isso já vem vindo lá de trás, né? Então eu falo para as pessoas me perguntam, mas quanto tempo eu vou precisar vir na terapia? Né? Você vai precisar vir na terapia o tempo suficiente para que você possa descobrir o teu caminho, né? O teu caminhar, para que possa desentupir os riozinhos, né? Sim. Você desentope no corpo, eu desentupo na mente, por assim dizer, né? E o importante é justamente essa parada e essa avaliação. Quanto tempo eu levei construindo para que eu possa agora redimensionar, né? Mas assim, o pessoal às vezes fala, tá, construir demora, mas quando a gente faz aí uma demolição, não é mais rápido? Mais ou menos, né? Na verdade, emocionalmente falando, não. Sim. Né? Porque você pode ter um paliativo tomando um analgésico, que é o que acaba acontecendo, e efetivamente você não tem a cura, né? Eu sempre digo que não é a acupuntura que cura, que não sou eu que curo, que não são os médicos que curam. Quem vai se curar é você mesmo, né? Só existe autocura com os recursos da medicina, com os recursos da acupuntura, com os recursos de uma terapia, né? E assim a gente vai trabalhando as nossas possibilidades de harmonização. Sim, e no começo da carreira de acupunturista, né, minha formação é de fisioterapia, me formei fisioterapeuta e me encaixei melhor, me enxerguei, né, melhor vendo a acupuntura por tratar nessas questões mais amplas, mas no começo eu sofri muito porque eu queria só eu fazer, eu não colocava responsabilidade para o paciente, não conseguia fazer ele enxergar que ele precisava mudar hábitos de vida, eu até falava, né, mas ele não queria mudar e eu achava que sozinha eu ia conseguir trazer a cura para ele. Nada como levar alguns, né, ver algumas pessoas não melhorando para você entender, né, a importância de você falar para ela, né, de como é importante ela se cuidar, ela olhar para si, ela olhar, poxa, esse caminho que eu estou trilhando não está me levando para uma qualidade de vida, para a saúde, para o bem-estar. É a questão da responsabilidade para com si mesmo, né, pessoal? Simone, e assim, uma sessão de acupuntura, ela dura quanto tempo em média? Se a pessoa está indo com a proposta de fazer um tratamento, né, seguir algumas sessões, acaba demorando um pouco mais porque essa anamnese, né, as mulheres falam um pouquinho mais, geralmente, né, e eu pergunto bastante, deixo mesmo a pessoa falar, se abrir, falar, que nessas falas dela dá para tirar bastante padrões de desarmonia, né, olhar mesmo com um enfoque maior. Então dura em média 1 hora, dependendo de quanto é essa anamnese, né, acaba durando até 1h30. Mas a questão das agulhas geralmente ficam 20 minutos. A maioria das técnicas pede que as agulhas fiquem 20 minutos. Eu costumo, no final da sessão, usar a auriculoterapia, que é a que vai estar na vida em movimento, e a pessoa vai com tratamento para casa, né? A auriculoterapia, que é a auriculoterapia? Todos os nervos, né, que tem no nosso corpo passam pela nossa orelha. Então essa é a explicação, né, ocidental, né, da auriculoterapia. Então imagina a nossa orelha, um bebezinho de cabeça para baixo, né? A cabecinha dele aqui, as costinhas, as perninhas, os órgãos internos. Então, depois de colocar os pontos de acupuntura no corpo, eu escolho os pontos dos órgãos que são desequilíbrio, se é uma dor nas costas, vasculho, qual o local das costas. Então aqui a nossa cervical, né, a nossa coluna torácica, a nossa coluna lombar, e coloco os pontinhos para a pessoa estimular. Então a semente de mostarda por si só, a mostarda preta, tem algum princípio ativo? Não. Então funciona como estímulo físico. Então eu vou ali apertando, estimulando esse
formando, vai para o meu cérebro e age no meu corpo. Então ela age por ressonância. Exatamente. Ah, certo. E nesse caso, a semente de mostarda, ela age diferente da do urucum. Isso. Ela é mais neutra, posso dizer? Sim. Por isso que ela é utilizada para aurículo, justamente porque depois você só faz o estímulo na orelha, Isso. em cima do que é um esparadrapinho, Isso, né? a gente coloca o microporo para segurar, Tá. né, a sementinha. Ótimo, isso é muito bom. Tá vindo uma pergunta aí. A acupuntura ajuda na ansiedade? Muito. Né? Geralmente as pessoas procuram muito a acupuntura para ansiedade, né? Então, tá fazendo um tratamento, um acompanhamento já, tá passando até com o nutricionista, a alimentação ajuda muito, né, na ansiedade. E essa visão da acupuntura também. A acupuntura trata a ansiedade e vai olhar que tipo de órgão, né, está envolvido. Então pode ser uma ansiedade que vem do coração, uma agitação mental, uma ansiedade que vem por uma falta de energia. Então trata sim muitos resultados interessantíssimos de ansiedade. Que a pessoa fala, puxa vida, estava de novo naquela situação de estresse e eu consegui manter a calma. Né, pessoas que são muito yang, né, como se diz, pessoas muito agitadas e falam, poxa, agora eu estou conseguindo olhar, ver com equilíbrio, né, e a acupuntura ajuda muito sim. E nesse caso você faz a colocação do estímulo na orelha? Se a pessoa, né, foi para uma sessão de acupuntura, primeiro eu faço o estímulo, né, com as agulhas no corpo e no final ela vai para casa com os pontos para tratar a ansiedade. Ai, que bom, gente. Olha que bacana. O tratamento vai para casa, né? A auriculoterapia pode ficar até 7 dias na orelha. Então, até a próxima semana ela vai continuar sendo tratada. Que age diferente das agulhas que devem ser aplicadas durante 20 minutos. Isso. E às vezes, aí é interessante, né, eu fazer essa pergunta para você, as pessoas ficam curiosas, por que é só 20 minutos? O que acontece? É o tempo exato para aquela energia desbloquear, às vezes até mesmo, né, agregando alguns outros conhecimentos, né, também trabalho com a radiestesia. Quando eu aplico a radiestesia junto, né, com a acupuntura, às vezes pede para deixar menos tempo. Foi um tempo padrão que foi determinado, né, tá. 20 minutos. 20 minutos é o tempo de tonificação daquele ponto. Então tem algumas técnicas que deixam 20 minutos para tonificar o ponto, onde está faltando energia, e tem técnica, nessa mesma técnica você deixa 30 minutos para você sedar aquela energia. Tá, então essa energia, ela vive um ciclo. Isso. Eu posso dizer que durante 20 minutos eu estimulo e depois nos outros 20 minutos ela sozinha... Dali pra frente, né, começa a ser um estímulo de sedação, para diminuir mesmo. Então assim, mas corre-se o risco, por exemplo, de se perder aquele efeito esperado anteriormente, se ela fez uma tonificação e depois uma sedação? Ainda não deixei pontos a mais, eu sempre tiro com 20 minutos, então não sei te dizer se... porque eu conheci outros profissionais que trabalham com acupuntura que eles sempre falaram isso. Deve acontecer que se sim. passar do tempo, que já se perde o efeito, que já não é mais conveniente, né? Também e assim, a pessoa fica é legal, apavorada, né? né? Pra quem tá com medo de agulha, pra quem tá lá vai falar, poxa, quanto tempo eu vou ficar com isso, né? Tem também a eletroacupuntura, né? Que você coloca os pontos de acupuntura e tem um aparelho de eletroestimulação que você coloca junto com a agulha. Geralmente para processos de dor, você precisa sedar aquele excesso, né? Não em todos os casos, mas em muitos casos a dor é por um excesso de energia naquele local. Então aí sim, fica 30 minutos, né? Fica um tempo a mais ali, essa agulha. E esse estímulo, essa eletroacupuntura, ele é o quê? Um estímulo de choquinho? De choquinho. Olha, gente. Mas é uma coisa tranquila, assim, né? De acordo com a intensidade, de acordo com quanto o paciente suporta, não é nada absurdo. E potencializa o efeito das agulhas. Então, às vezes, é para tonificar, mas dá para usar a eletroacupuntura para estimular, né? Como se estivesse colocando mais agulhas ali, solicitando mais, né, substâncias para tratar aquele local. Então é um potencializador, né? A parte de eletroacupuntura, a eletroestimulação é um potencializador dos efeitos da acupuntura. Muito bacana. Tá chegando outra pergunta, pessoal. Olha, gente, desculpe, mas hoje eu não estou conseguindo enxergar o nome de vocês. É um beijo geral para todo mundo. Agulha pode perfurar algum órgão do corpo? Já aconteceu sim. Por isso que é muito importante o profissional, né, saber a forma correta de inserção das agulhas, né? Já aconteceu, professores meus relataram que já ouviram casos de perfurações do pulmão,
né? E a pessoa tem um pneumotórax, tem um problema mais sério. Mas é por isso que a gente tem o cuidado de colocar a agulha, né? Não enfiar a agulha, né, profundamente, às vezes até profundamente, só que não em direção ao órgão, né? De uma forma diferente, de uma forma mais rente à pele. Tem que ter esse cuidado. Então, gente, por isso, sempre que vocês forem buscar um profissional, seja lá em qual área, né? Busquem um profissional com alguma referência, né? Porque a gente tem ótimos profissionais e temos não tão bons profissionais. O pessoal que faz cursinho de qualquer jeito e acha que já está é importante pronto, escolher uma instituição, né? É muito importante. Séria, né? Que tenha bons profissionais, né? Com boa indicação. E na China, né? Eles usam técnicas que, se fôssemos usar aqui, ninguém ia fazer acupuntura. Né? Quem tiver curiosidade, procura no YouTube agulhas, né, desse tamanho, né, que transfixam de um ponto para o outro. Então passa de uma parte do ombro para o outro, né, no tornozelo, passa de um lado do tornozelo para o outro. Mas isso são técnicas até avançadas de acupuntura para nós aqui, que fazem efeito. Não são tão utilizados, né, no Ocidente, justamente por conta, né, já do pânico que é colocado sobre as agulhas. Então, e da própria habilidade com certeza. Dos profissionais. Isso precisa ser muito levado em conta, né? Sim. Porque é muito específico. Mas ainda continuando, né, nesse nosso assunto. Chegou uma outra pergunta anteriormente que perguntou sobre a impotência sexual. A acupuntura, ela tem algum tratamento de desbloqueio nesse sentido? Tem sim, né? A impotência sexual, tanto a falta de libido, está relacionada ao rim. Né? Na região dos rins, para a medicina chinesa, está o fogo da porta da vida. Né? Então, ali tudo que gera o desejo. Então, geralmente, uma pessoa que não tem libido, que está com impotência sexual, ela está com uma deficiência do yang e do rim, que é o quê? Uma deficiência dessa energia, né, que traz o fogo da vida. Então, quando as pessoas me procuram para isso, para aumentar o libido, eu trabalho essa tonificação do yang dos rins, a tonificação dos rins, né? Tanto com dicas de mudança de vida, né? Sempre indico para os profissionais, para trabalhar questões também, mas também questões alimentares. Às vezes a pessoa está comendo um tipo de alimento que não está favorecendo esse yang do rim, está fortalecido. Então, com certeza, né? Ótimos resultados para quem tem até ejaculação precoce com a acupuntura. Olha, gente, que coisa interessante, né? Porque muitas vezes nós ficamos reféns, né, de tratamentos químicos que são um pouco mais agressivos para o nosso corpo, né? E esses tratamentos químicos que eu digo, a alopatia, eu nada contra, não estou fazendo apologia contra isso, mas eu digo sim que muitas vezes a gente vai em busca daquilo que é mais imediatista, né, num resultado mais rápido, e vamos acumulando toxinas no nosso organismo. Vai atrapalhando os rins, o fígado, né? E eu tive uma experiência, né, que na faculdade, quando falavam de acupuntura, eu falava, não existe essas questões de energia, é tudo ponto muscular, não existe nada disso. E quando eu entrei no curso de pós-graduação em acupuntura, tive um presente maravilhoso, né, do mestre Rogério Subitani, que foi o nosso professor no começo, o dono do CTN, que é a instituição que eu fiz a minha pós, e ele fez um convite para a gente, né, da gente esvaziar a nossa xícara, né, a gente vem, né, de uma formação cartesiana, a gente abrir um pouquinho, olha, não é para você jogar fora os seus conhecimentos, mas dá uma olhadinha para essa nova visão, para uma visão para você nova, né? Porque a medicina chinesa é milenar. Sim, mas é que dá para frente, que a nossa, né? E no começo eu não acreditava, morria de medo de agulha, né? Então tive o prazer de sentar com uma colega que já estudava muito medicina chinesa e foi me dando umas dicas. Eu tomava um remédio alopático que para nossa medicina seria para o resto da vida. Né? Então, com acompanhamento médico, acompanhamento psicológico e com a acupuntura, eu fui desmamando desse remédio, fui entendendo, né, algumas questões, foram caindo algumas fichas e, aos poucos, né, fui ficando livre deste remédio. Então, foi ali que a medicina chinesa, né, me pegou, assim, né? Eu falei, poxa, realmente funciona. Durante o curso ainda estava em formação e fui fazendo esses tratamentos, ainda não tinha colocado agulha no corpo, apenas com a auriculoterapia, fui fazendo os estímulos, como foi orientado,
e desmamei desse remédio. Não estou aqui também fazendo apologia para ninguém deixar o remédio, Não, mas eu sei que este é um gente, anseio de ninguém está muitas pessoas. recomendando isso. Mesmo porque para poder fazer essa transição que você fez, teve todo um acompanhamento médico, né? Sim. E além do acompanhamento médico, ela foi fazendo aos poucos, né? Essa transição não foi nada súbito, né? Porque tudo que é feito de forma súbita também provoca prejuízos imensos, né? E descompensações muito grandes. Então, nós precisamos sempre ser muito responsáveis para conosco e para com aquele tratamento que nós escolhemos, né? Não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que a gente consegue dar conta, né? Que é aquilo que a gente precisa para aquele momento. E depois a gente pode ir migrando para outras formas, né? Sim. Isso que é importante. Simone, e as agulhas, né? Já que a gente vem falando bastante, como que elas são? Elas são individualizadas, elas são descartáveis, elas passam por processos de esterilização, cada pessoa tem a sua, como funciona? Antigamente a agulha era muito caro, né? Vinha exportada e as pessoas, não sei se vocês já viram, né? Costumavam andar com potinhos na bolsa com as suas próprias agulhas. Eu andei. Faziam atendimento, né? Levavam suas agulhas, mas já perdiam o efeito. Então, as pessoas até antigamente poderiam achar que as agulhas doíam mais. Por quê? Como essa agulha ela é bem afiada, e vai ficando, anda na bolsa com você, vai pra cá, vai pra lá, bate dentro do vidro, ela vai perdendo essa afiação. E a lubrificação da agulha já é perdida na primeira aplicação. Sim, porque depois a gente deixava mergulhado em álcool, isso, né, para poder carregar o tubinho. Desde que eu me formei, eu tive também. Já na minha formação a agulha já é bem mais acessível desde aquela época para cá, então as agulhas são descartadas. Então usou ali naquele momento, depois as agulhas já são descartadas. Então não tem mais aquela coisa de você ter seu estrogênio e ficar carregando suas agulhas. Não tem mais. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque também evita, né, contaminações, contágio, né? Com certeza. Nós tivemos um período em que se falou bastante dessa questão, quando se falava sobre a questão do HIV, do contágio, etc. E o pessoal ficou muito inseguro, né? Sim. E tá aí, gente, outra coisa, voltar a prestar atenção, né, gente? Porque não é porque não tem campanhas de conscientização na mídia que o contágio sumiu, não, viu, gente? Ele tá aí, tá presente, é uma patologia que continua crescente, principalmente entre os jovens, e isso é alarmante, tá? Vamos prestar atenção nisso. Voltando para a questão ainda... vamos falar um pouquinho, ó, tá vindo aqui um pessoal todo mandando beijos, participando, nós vamos mandar beijos, vamos ver agora, forçar um pouquinho pra gente enxergar, né? Então a Marisa, minha querida, Marisa Martinelli, um beijão, o Alex Nizer, gratidão Alex pela sua participação, a Prensa Arani, minha querida amiga lá da Espanha, gente, olha que gostoso. Vocês podem compartilhar, porque a nossa live é mundial, né? Internacional. O Marcos Andrade Silva, Angélica Maria, todos mandaram um abraço, gratidão, estão nos parabenizando, olha que legal. A Mônica, uma querida, Mônica Queiroz, o Elber, gente, olha como nós somos internacionais. O Elber está nos assistindo lá de Londres, olha que legal. Né? Que bom, Elber, que a gente possa estar compartilhando também aí com vocês. A Cibele lá de Porto Alegre, gratidão, queridos. E todo o pessoal que continua aí conosco, desculpe, eu peço de novo perdão para vocês. Eu não vou poder falar o nome de todos, senão a gente nem dá continuidade. Mas nós somos gratos, né, por terem muito gratos. seu tempo para ouvir sobre a medicina chinesa. Então, mesmo porque esse é um assunto que pode trazer ganhos magníficos para vocês, tá? Continuando no assunto, então você falou do ponto do rim. Isso. O rim está ligado ao elemento água. Isso. E qual o órgão que está ligado aos outros elementos, né? Então, nós temos o elemento fogo, está ligado ao coração. Então, eles estão ligados a um órgão e a uma víscera. Tá. Então, o elemento fogo está ligado ao coração, que é o órgão, e a víscera é o intestino delgado. Olha que legal, gente. E aí nós temos o elemento terra. Esse elemento terra aparece sempre, porque nós estamos numa correria danada, né? Está ligado aos nossos pensamentos. Então, os órgãos que sofrem, né, com o nosso excesso com o nosso estado de ficar pensativo é o baço, o baço pâncreas, e a víscera
é o estômago. Então, é uma coisa que sempre aparece em consultório, né? O elemento terra ali deficiente, por excesso de pensamentos. Então... E é muito coerente, né? Se vocês pensarem, né? Para quem conhece um pouquinho a energia dos chakras e já estudou um pouquinho, percebe, né? Que essa é uma região muito acelerada, que é justamente do chakra do plexo solar, né? E o chakra do plexo solar é onde está a nossa mente. Então, realmente vai estar influenciando bastante. Temos o elemento metal, que o órgão é o pulmão, e a víscera é o intestino grosso. Como falamos agora, o elemento água. Estou falando aqui na ordem na sequência, né? Da mandala que nós aprendemos. Né? Do elemento água, o órgão é o rim e a víscera é a bexiga. E por último, o elemento madeira, que também aparece bastante, né? Nas nossas contrariedades, se manifestam ali no fígado, que é o órgão fígado. E a vesícula biliar é a sua víscera. Olha, gente, que interessante. Vamos pensar um pouquinho, né? Quando a gente está raivético, raivoso, sim, irritado, e além de pegar só isso, pega né? Por exemplo, pega o elemento madeira, mas os elementos eles estão ligados entre si. Então um elemento vai afetando no outro. Então a pessoa chega com uma queixa ali, começou em um elemento e essa queixa, né, vai gerando queixas, desarmonias em outros elementos. Ou seja, a ressonância, né? Exatamente. E que não dá pra gente fugir disso, porque afinal de contas, nós vivemos uma realidade virtual, só que a gente não tem essa noção, né? A gente sempre tem essa noção do concreto, de estar aqui agora, né? De toque, mas a nossa realidade, ela é virtual na medida que nós somos ondas, né? Sim. Frequências, tanto que aqui, ó, nós estamos nos comunicando com pessoas fora do Brasil, super distantes, e através do quê? De ondas, né? Então nós temos essa ressonância magnética, né? Em nós também. Então, obviamente, que os elementos, eles no círculo, né? Eles vão estar se influenciando, né? Auto-influenciando. E uma parte bem interessante, né, também, a gente fala muito da acupuntura, né, que é as agulhas nos pontos de acupuntura para trazer equilíbrio para o organismo, mas a medicina chinesa ela também tem as massagens, tem a fitoterapia chinesa, tem os exercícios, que é o Qigong, então é muito abrangente, né, a medicina chinesa. Não é só essa questão da acupuntura. Porque popularmente a gente conhece a acupuntura, né, de uma forma mais acessível a nós ocidentais, né? Acho que chamou mais atenção. Mas de fato existem esses outros. Tem a dietoterapia chinesa também, né, para o equilíbrio desses elementos. Olha como é importante, gente. E é no conjunto, né, na multidisciplinaridade que a gente vai conseguindo a harmonia entre as partes, né? E isso é muito importante, porque também não adianta você ficar focado só num tratamento que vem de fora para dentro, né, que são os estímulos, que vem da acupuntura, que vem da alimentação, ou seja lá de que forma a gente está trazendo de fora para dentro, né, com práticas meditativas. Práticas meditativas é de dentro para fora, mas nós temos que ter esse olhar de dentro para fora, né? Se isso não acontecer, não fica completo, né? Sim. Por isso que a gente acaba trabalhando a questão de terapia, junto com a acupuntura, junto com massagem, junto com técnicas meditativas, junto com o reiki, né? Sim. Onde a gente está fazendo essa transmissão e também, ao mesmo tempo que a gente está transmitindo, a gente também está recebendo, onde a gente faz todo esse trabalho multidisciplinar, né? E o Vida em Movimento, né? Hoje o programa Vida em Movimento, que nasceu do evento Vida em Movimento, está se aproximando, né, Simone? Que delícia, né? O primeiro movimento foi muito gratificante, né? Pessoas tiveram a oportunidade de conhecer técnicas que elas nem imaginavam que existia. E foi interessante, eu trabalhei com auriculoterapia. Foi no primeiro dia, fiz o atendimento e as pessoas voltaram no outro dia. Olha, aquela dor que eu estava sentindo, não estou sentindo mais. Olha, eu dormi melhor, me senti mais calma. E foi muito gostoso ter esse feedback. Muito legal, né? Porque lá no Vida em Movimento, a Simone ficou lá com a cadeira atendendo o pessoal, né? Sim. E o bacana é que a auriculoterapia não assusta crianças, né? Exatamente, as crianças ficaram muito curiosas. Chegaram, pode fazer em mim também, tia? Pode fazer também, né?
A acupuntura também pode ser feita em crianças, as pessoas perguntam, até bebês, né? Às vezes você consegue até colocar agulhinhas em bebês, mas também é usada a cromoterapia, através de estímulo das cores, que os bebês são muito suscetíveis a esse atendimento com as cores também, com a cromoterapia. Então, é a cromopuntura, você coloca a luzinha ali naquele ponto de acupuntura, a cor de acordo com a necessidade, então as crianças também são muito beneficiadas com a acupuntura. E Simone, nós também temos tido informações, não só como informação, mas observando os efeitos da acupuntura em animais. Sim. Eu como não sou veterinária, né, não pratico, né, a acupuntura essa em animais, mas realmente há muitos estudos, há muitos veterinários, né, médicos veterinários que fizeram suas especializações em acupuntura e realmente conheço pessoas que levaram, porque vem falar para mim, é acupunturista, e vem trazer o relato que levaram cachorrinho, até cavalos que já fizeram acupuntura e foram muito bem, né, melhoraram muito. As crianças e os animais são muito receptíveis a essa técnica. Porque eles não têm um bloqueio emocional, né? Então fica muito mais fácil para eles poderem receber o estímulo da acupuntura. Olha aí, tem mais um montão de gente aí com a gente. Um abraço para você, Nelson Stofanini, para o Natan, meu querido, Natan Gabriel, para a Karina Nascimento, para a Vanessa Petresch. Vanessa Petresch. Olha que legal, você tá aí, queridona. Um abração, que bom. Para o Príncipe Gabriel Dias, que bom, gente. Gratidão, que bom que vocês estão aí. Um abração, um beijo. E olha, aproveitem, porque o programa Vida em Movimento é um programa que visa justamente trazer para vocês esse movimento onde vocês podem se autoconhecer, né? Autoconhecimento é uma forma de você assumir, trazer para si a responsabilidade da sua vida, né? E dessa forma buscar realmente um equilíbrio, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas tudo isso é muito duro, é muito difícil, mas não é não, e geralmente né? As pessoas às vezes estão num processo, né? Estão ali às vezes fazendo terapia, e quando tem a oportunidade de juntar a acupuntura e traz esse equilíbrio orgânico, então começa a fluir muito melhor a terapia, né? Com certeza. Já teve pacientes que aliaram as duas técnicas, então você traz aquele alinhamento interno e ela consegue, né, mentalmente responder melhor. A vesícula biliar, né, quando ela está deficiente, a pessoa é muito indecisa. Então você trabalha indecisão com a acupuntura, trabalha força de vontade, tonificando os rins. Tá certo, isso é muito importante mesmo, né? E aí, gente, mas continuando um pouquinho mais na acupuntura, que eu acho que é interessante a gente prestar atenção nisso, a acupuntura também nos traz a qualidade do sono, né? Ah, e veio uma pergunta, ela também ajuda para diabetes? Para diabetes também, ajuda sim. Você, na sua experiência como acupunturista, você teve algum relato de equilibrar ou algum retrocesso na diabetes? Mas em relação ao equilíbrio. Equilíbrio. Isso. Um retrocesso não, né? Não a minha experiência, né? Se os acupunturistas estiverem assistindo, podem até colocar, né, a experiência deles. E câncer? Câncer a gente ajuda muito na parte da imunidade. Estou com um paciente agora, né, que está fazendo quimioterapia, então nessa parte do tumor, né, eu não posso ajudar muito, mas ele precisa de muita imunidade elevada, né, a imunidade dele estando boa, ele consegue passar melhor pelos processos. Então eu trabalho as questões emocionais, né, que geralmente estão ficam presentes, bem presentes, né, bem agudas nesse momento, e ajuda na parte da imunidade. Né, a parte do câncer, mesmo do tratamento em si, né, já tem toda a medicina já trabalhando, os médicos já estão fazendo o trabalho deles. E na parte da medicina chinesa, eu trabalho as questões que aparecem ali físicas, né? Então tem uma alergia, você pode trabalhar nessa questão da energia. Alguns medicamentos, né, da quimioterapia atrapalham o funcionamento do intestino, então a acupuntura entra ajudando nessa questão de fazer funcionar o intestino da pessoa, a questão de não dormir bem, entra nesses, né, nos sinais e sintomas que ela apresenta pelo tratamento. Puxa, gente, olha só. Então, o pessoal que está em processo de quimioterapia, na medida do seu possível, se você puder agregar as técnicas da acupuntura
junto ao seu tratamento, você vai ter certamente ganhos importantes, né? Sim. Em termos de qualidade de vida nesse processo. E de poder, poder passar por esse processo, que é de fato um processo doloroso, a gente sabe que é um processo difícil, de uma forma menos, digamos assim, menos intensa. Não sei se vai ser menos, né? Mas alivia de alguma maneira, Sim. né? E busca qualidade de vida. E a pessoa começa, né? Você conversa com ela, você vai fazendo essa anamnese, falando, e ela vai entendendo até algumas questões. O que a levou, por exemplo, Exatamente. a desenvolver o câncer. Exatamente. Né? Porque, gente, volto ao mesmo ponto, isso eu afirmo a vocês. Todo processo de doença, ele surgiu inicialmente em alguma questão nossa, emocional. E todos, sem exceção, isso eu me incluo, tá? Então, sem exceção, né? Estamos abertos e sujeitos a processos emocionais, que podem ter sua origem na infância, pode ter sua origem na adolescência, pode ser algo pós-traumático, acontece alguma situação e essa pessoa se traumatiza e isso acaba gerando algum tipo de patologia, né? Então, é bom a gente prestar atenção e buscar elementos que sejam harmonizantes, né? Estímulos harmonizantes, né? Simone, o que mudou para você na sua vida quando você escolheu se tornar uma profissional de acupuntura? Olha, foi como se nascesse uma nova Simone. Né? Como eu falei, eu vinha de uma mente bem cartesiana, e como eu disse, receber esse convite, né, de esvaziar a xícara, foi bem complicado para mim no começo. Imagino. Né? Vinha de um pensamento bem fechado, de uma crença, né, que falava que a acupuntura era pecado. Né? Então, primeiro eu passei por esse processo de autoconhecimento. Por isso que eu quero frisar que a acupuntura também é uma forma de você se autoconhecer. Então, eu fui me atentando às minhas emoções. Então eu tenho essa emoção e esse órgão está ficando dessa forma. Então, foi mudando nesse sentido. Né, de poder me olhar de uma forma mais ampla, né, aí você vai olhando para você de forma mais ampla, para a sua vida de forma mais ampla. Então eu posso dizer que existe uma Simone antes de fazer o curso de medicina chinesa e a Simone depois. Uma transformação, uma qualidade de vida, você entender como esses padrões afetam a sua qualidade de vida, né, esses padrões de desarmonia, e saber que há formas de equilibrar esse padrão. Né? Ótimo, isso é super importante. Simone, você atende aonde? Eu atendo na cidade de São Roque, no centro da cidade, no Espaço Cairós, e depois nós podemos deixar o contato, né? Já fala agora! O nosso WhatsApp é o 11 94712 5131. Nós estamos na rua Rui Barbosa, número 19, primeiro andar, no centro de São Roque. Certo. Então, para vocês encontrarem a Simone, caso você não tenha conseguido anotar todos esses dados, você pode entrar em contato com a rádio, né, aqui pelo site da rádio, na radiocotia.com. Você pode entrar em contato comigo no contato@nirleicrespi.com.br. Pode entrar em contato com a gente também através do WhatsApp 11 99 287 5875. E esse link vai continuar na rádio, tá? Essa live ela vai continuar à disposição de vocês, para todos vocês reassistirem ou indicarem para alguém, tá? Tanto na rádio Cotia, nas nossas lives, e também vocês podem encontrar nas reprises que a rádio está oferecendo para vocês. O bichinho do Haha me pegou. Pega todo mundo, né? Gratidão, Simone. Gratidão, Nirlei. Gratidão a todos que nos acompanharam nesse momento. Foi um prazer estar com vocês e estou à disposição caso tenha outras dúvidas, outras curiosidades sobre a medicina chinesa.